Olá, irmãos amigos. Aqui estamos mais uma vez, debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Agradeço os irmãos que estão nos auxiliando com as gravações, todos os irmãos da área de Libras que têm nos dado esse apoio, tentando expandir a mensagem do Senhor. Estamos gravando uma série de mensagens sobre quem foi a pessoa do Senhor Jesus. Talvez você pense, eu já sei tudo. Olha, eu diria, Jesus, irmãos, é o maior, é Deus, é o libertador, e pouco nós conhecemos do Senhor. Pouco nós buscamos na Bíblia mais profundo sobre a pessoa do Senhor. Se você pegar desde a primeira, se você vê que Jesus está no primeiro verso da Bíblia, Bereshit, que nós mencionamos na primeira meditação e agora, logo na sequência, no mesmo verso, no versículo de número 2, encontramos a pessoa do Senhor Jesus. E nas páginas do Velho Testamento, sempre a pessoa, mas pouco nós notamos, pouco nós buscamos. E é isso que eu quero alimentar os crentes na face da terra com os ensinamentos do Senhor. E dentro desses ensinamentos, nos deparamos com a pessoa de João. E aí demos uma parada no sentido quem foi Jesus, estamos falando quem foi João. Porque eles são contemporâneos, então não tem como separar Jesus de João. Jesus sempre fazia referência a João, e João sempre fez referência ao Senhor Jesus. Eles eram primos. Então, olha só que interessante, nesta noite eu quero tratar da frase que Jesus usou, que João é mais do que profeta. João é mais do que profeta. E o texto que eu quero usar está em Mateus capítulo 11, versículo de número 9, que diz assim: Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que profeta. Muito mais que profeta. Havia um grupo de fariseus questionando o Senhor Jesus, e ele começou a falar as tubas às multidões, e ele fazendo questionamentos àquelas multidões sobre o Batista, sobre João. E ele mencionando esses questionamentos, ele perguntou: foste ver o que? Um profeta? Quero dizer uma coisa para vocês, o Batista é muito mais que profeta. Quem eram os profetas? Quem eram esta classe, esses homens que são mencionados nas Sagradas Escrituras? Os profetas no Velho Testamento foram aqueles homens que tinham a incumbência de levar a palavra, a mensagem do Senhor ao seu povo. Mensagem exortativa, mensagem de ânimo, de correção e etc. Mas eles tinham obrigação para levar para o povo de Deus e também levar a profecia à oposição do povo de Deus. O que faziam estes homens? Se eles errassem em uma profecia, pagavam com a vida. Então, eles eram o porta-voz de Deus. Eram muito respeitados os profetas. Muito respeito para com cada um deles. E João era tido como profeta. E Jesus chega agora e diz que ele é mais do que profeta. Espera aí. Se o profeta já era o topo máximo, como é que Jesus agora diz que ele é mais que profeta? Como não estudar este homem? Como? Escrevi o livro João Batista, tratando sobre João. Se você quiser adquirir, entre em contato com a igreja. 200 e poucas páginas tratando sobre este homem, mostrando-nos como ele é mencionado e como o Senhor Jesus trata do assunto o Batista. É um homem misterioso. Mas Jesus também, irmãos, é bem misterioso. Então, ele apresenta o Senhor Jesus, ele apresenta o Filho de Deus. Dentro desta frase aqui, irmãos, mais do que profeta, eu queria tratar de um texto lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, para entendermos aqui no Novo Testamento o que era um profeta. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim, ó: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus
falaram inspirado pelo Espírito Santo. Minha versão, ela vem escrita errado, inspirados. A palavra que aparece aqui, irmãos, não é inspirado. Em algumas versões de português está errada a tradução. Vai aparecer um slide aí. Nesse slide, o termo grego que aparece aí, feromenoi. Feromenoi significa movido, impelido pelo Espírito Santo. Os profetas, eles eram movidos, impelidos pelo Espírito Santo. Nunca use a expressão, é antibíblico se você usar essa expressão. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Não use essa expressão. Inspiração só foi usada uma vez e ela foi direcionada às Sagradas Escrituras. Vamos ver já já. Então, nunca use a palavra inspiração para pastor pregou inspirado hoje. Não. A palavra que é usada é essa aí do slide, feromenoi, movido, impelido. O pastor ele foi movido pelo Espírito Santo. O cantor estava inspirado. Não use esta palavra. Não é bíblico. E quando você usa, você está pecando. Você está diminuindo a palavra de Deus, que é perfeita, e está dando perfeição àquilo que não é perfeito. Sabe por quê? Pedro escreveu muitas cartas. Muito mais evangelho. Pedro escreveu. Não tem na Bíblia. Evangelho segundo Pedro. Já foi descoberto. Deus não deixou entrar no cano sagrado. Paulo não escreveu só essas cartas que estão na Bíblia. Paulo escreveu outras tantas cartas. Elas não estão na Bíblia. Porque havia um erro. Só Apocalipse que eu conheço são 14. Que eu conheço. Nós temos um na Bíblia. O que acontece com os demais? Tem um erro. Tendo um erro, não é inspirado. Os 66 livros que estão na Bíblia foram inspirados. Aí sim ocorre a perfeição. Vamos para Timóteo 3,16 e eu volto aqui para a profecia para a gente entender essa passagem. 2 Timóteo 3,16 diz assim, deixa eu encontrar aqui. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A única vez na Bíblia que aparece a palavra inspirada, vai aparecer um slide aí agora, teopneusto. É diferente de feromenoi lá de Pedro. Teopneusto significa perfeição. É traduzido por inspiração. Por que perfeição? Teopneusto é uma palavra composta. Teo, Deus, pneusto, espírito. Então, imagina como é que eu vou interpretar Deus e Espírito. Deus e Espírito é perfeição. A palavra inspiração, teopneusto, tem a conotação de perfeito. Por isso, essa palavra só foi usada para as Sagradas Escrituras. Só a Bíblia é perfeita. Quando Paulo escreve lá em Corinto, na carta, ele tratando sobre a duração dos dons, quando ele menciona ali no capítulo 12, a duração dos dons, capítulo 13, perdão, ele diz, quando vier o que é perfeito. No grego nós temos masculino, feminino e neutro, gênero. Ali está no gênero no neutro. O que significa isso? Um objeto. Não pode ser Jesus. O que é perfeito não pode ser Jesus, é um objeto. O que é objeto? A Bíblia. A Bíblia é um objeto. Aqui, Paulo escrevendo, ele usa a palavra inspiração. Só a Bíblia é inspirada. Só a Bíblia é perfeita. O pastor, o cantor, o evangelista, o missionário, ele não é perfeito. Ele tem falhas. Ele prega a palavra perfeita de Deus. Ele fala sobre o perfeito Jesus Cristo. Mas ele não é perfeito. Quando a Bíblia usa homens, a Bíblia usa a palavra diferente, feromenoi, que se refere a movidos, impelidos, mas não perfeitos. Então, teopneusto aí, esta palavra significa perfeição. Nunca use essa palavra para homens, para pastores, para missionários. Se você fizer isso, você está pecando. Entrei num debate, mas não houve resposta das pessoas que debateram comigo.
Eu disse, no momento que você usa essa palavra para homens, o pastor foi inspirado, você diminuiu a Bíblia, que é perfeita, e deu perfeição a quem não é perfeito, ao homem. Qualquer pastor é pecador, qualquer homem é pecador. Paulo, Pedro, João, os profetas, eles eram pecadores. Por isso, nunca foi usada a palavra teopneusto para o homem. Nunca. Voltando para Pedro agora, só para entender, finalizando, ele diz, vou ler novamente o verso 21, 2 Pedro 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O verbo falar e o verbo escrever, há uma diferença grande. Aqui ele está falando de profecia, falaram. Os homens foram impelidos, feromenói, falaram, movidos pelo Espírito Santo. A palavra escrever se refere a Timóteo 3,16. A palavra escrita, diferente, aquela é perfeita. O que eles falaram eram movidos pelo Espírito Santo. Pastor, não era perfeita a profecia? Era. Eles eram o porta-voz de Deus. A palavra era perfeita, não o portador, não o profeta. Nele havia pecado, ele é herança de Adão. Não muda ele ser convertido ou não. Ele ainda tem pecado. Então, a palavra que ele falava era perfeita. O portador não era perfeito. Então, os profetas, eles falaram. Imagina agora, Jesus chega diante daquela turba, aquela multidão, vocês estão procurando um profeta? E todos respeitavam Batista como profeta. Jesus diz, ele é mais do que profeta. O que aquela multidão ficou pensando? Quando eu li o texto, pela primeira vez, no começo da minha vida cristã, como pode ser mais do que profeta? Irmãos, o Batista tinha a missão de preparar os discípulos para o Mestre, para o Senhor Jesus, para o Libertador, o Salvador, o Filho de Deus. A missão dele era muito maior, agora usando uma expressão humana, tá? De um simples profeta, só tentando ilustrar. O profeta não é simples, mas usando a expressão humana agora, ele era muito mais do que um simples profeta. Se o profeta já era o topo máximo, o João Batista era mais. Ninguém tinha como entender. João também é um mistério que só podemos desvendar pela fé. Contemporâneo de Jesus. Quando Jesus fala dele, diz que era mais do que profeta. Que Deus te ajude a compreender. Não perca a próxima. É uma sequência. Você vai vendo quem era este homem, cada dia mais, como Jesus falava do Batista. Ele não falou de mais ninguém, como ele falou do Batista. Preste bem atenção, se você puder acompanhar todas, elas ficam gravadas, e eu espero que você possa crescer espiritualmente. Vamos orar nesse momento. Pai, quero te agradecer, Deus, por esse momento, pela tua perfeita palavra. Peço tua ajuda, ó Deus, a cada um que está ouvindo. Abra o entendimento, ó Deus. Não são pontos fáceis de se entender, mas o Senhor quer que todos nós compreendamos a sua perfeita palavra. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.